é a fase mais importante para a vida das crianças e para o seu desenvolvimento. A escola deve pensar nessa criança como um ser ativo, um ser que participa e um ser que ele produz, né, a sua própria aprendizagem. Então, é a fase em que elas têm interesse por tudo que a gente traz para elas têm aquele encantamento. Muitas vezes, desde que as crianças entram no espaço educativo até a saída, elas só ficam em um ambiente, que é a sala de referência. Mas as crianças precisam vivenciar o que chamamos de desemparedamento. Desemparedamento é um conceito iniciado pela estudiosa carioca Léa Tiriba. Ela fala que as crianças precisam vivenciar a natureza dentro do espaço escolar. Porque ela percebeu em suas pesquisas que as crianças vivenciavam projetos de meio ambiente, de cuidar da natureza, mas elas não amavam a natureza, porque elas não tinham esse contato. E o desemparedamento é justamente isso, é trazer a criança para esse contato e para essa vivência com a natureza. A exploração da área externa permite que a criança consiga superar medos, ela consiga vencer desafios, ela questionar sobre o mundo, né? Por que hoje a plantinha está verde e amanhã ela está um pouco mais apagadinha? Então, é esse favorecimento que a natureza traz para a criança, né? Porque ela não é estática, ela muda, ela vai modificando e a partir daí a criança também ela vai despertando essa curiosidade, por que aquilo acontece. Toda vez que eu trago eles aqui, eles fazem coisas novas. Eu planejo de acordo com a curiosidade deles. Mas acontece muitas vezes aqui, como é zona rural, de aparecer, por exemplo, nós temos o convívio com bichinhos, animais, macaquinhos, iguanas que passam por aqui. Então, surgem vivências e eu aproveito dessa experiência que surge, dessa curiosidade que eles demonstram. A natureza ela consegue mobilizar os diversos sentidos e traz essa noção da experiência, né? O autor La Roça diz que a experiência não é aquilo que se passa, é aquilo que nos atravessa. Então faz mais sentido para a criança viver a natureza do que conhecer por meio de exemplos que não são significativos ou descontextualizados com a realidade. Olha, eu acho que ela pega mais gosto. Na natureza não, a gente sabe que a natureza ela tá sempre em mudança. A época que aqui tá bem florido, bem cheio de plantas e etc. E tem época que tá bem sequinho. Então eles sempre ficam falando, pergunta quando vai chover, pergunta quando a flor vai nascer, pergunta se vai ter a poça de água aqui, quando os sapos voltarão. Nas escolas de educação infantil, um trabalho muito temporalizado em uma semana, que é a Semana do Meio Ambiente, ou um Dia da Árvore, em que apenas nessa semana são trabalhadas questões que envolvem o cuidado ao meio ambiente. Mas como as crianças vão cuidar de algo que elas não amam, que elas não vivem? Então, o contato com a natureza no cotidiano da educação infantil vai fazer com que essa criança perceba que aquele parquinho é importante, que aquela sombra naquela árvore é legal para ela ficar sentada embaixo e ler um livro. Isso vai criar conexão da criança com o mundo natural. Quando a gente coloca a criança do lado de fora, quando desemparedamos as crianças e criamos essa conexão delas com o mundo natural, elas conseguirão cuidar melhor do meio ambiente. Antes tinha um entendimento que a educação infantil era algo adaptado do fundamental. E hoje a gente entende que não. Creche, hoje, não é um estabelecimento, né, de depósito de criança. É um local e um espaço de educação infantil, onde o cuidar e o educar caminham juntos para propor e proporcionar a essa criança um desenvolvimento integral pleno. Eu gosto muito de trabalhar aqui fora. Eles gostam mais, eles guardam mais na memória. Eu gosto de ver como eles se tornam pequenos protagonistas pelo pátio. Pessoal, o David